Nesse momento, estávamos dentro de um túnel que conecta entre o trilho ativado e a trilha da funicular. E, cara, lá dentro é bem sinistro. Primeira ponte aí, ó. 25 de queda. O chão tá aqui, ó. Com medinho. Você é louco. Guizão, ó. Militar, ó. Que? Bora. Essa aqui, ó, é a ponte do Irineu. Caiu, morreu. Nossa, viado. Nossa, tudo... Rapaz, se eu cair aqui, eu acho que eu morro. Não tenho certeza. Você acha que morre, Gui, se cair aqui? Ah, eu sou azarado, sobrevivo nos 10. Aqui embaixo é onde o povo tira foto lá embaixo, né? É onde o povo... Aqui a gente já tava na casa do maquinário e a gente tava se preparando pra acampar. A gente ficou se divertindo lá e fazer nossa comida. E aí, Gui? Prova? Depois de um tempo a gente ficou conversando lá, comendo a nossa comida que a gente fez e ficou conhecendo o lugar, dando uma explorada. E ficamos por lá então e foi isso, até o próximo dia. Fusilzinho rosa. E aí, mano? Ficou bom esse moe. E o Gui lá, só no fuzil dele, só. O bichão tá querendo matar um urubu. Vamos, pá, pá! Depois de montar o acampamento e à noite, eu e o Rodrigo, a gente decidiu dar uma olhada lá em cima, no escuro. Zoando, porra. Cara, mano, que medo que dá ali. E também tinha chegado um pessoal com umas barracas lá e ficaram lá durante um tempo, até o dia amanhecer. Aí a gente decidiu ir até a ponte de noite, porque a gente não tinha o que fazer ali. Acho que já tava no torno da quase meia-noite aí, por aí. Mano, olha isso, viado. A gente tá no meio do mato, velho. E eu, como eu falei, não é esse caminho. Como eu te falei. Ah, não é assim. A gente cortou o caminho, ó. A gente tá no caminho errado. Não, como? Eu sei. Não, pra voltar é só escutar as vozes. Que tipo assim, eu acho que você fez a gente entrar em outro caminho, tá ligado? Tipo assim, a ponte é ali, ó. A gente entrou no caminho errado. Mano, a gente passou pelo caminho certo, onde eu falei. A gente passa pelo aquele buraco lá. Tem uma tampa caindo. Sim. Mano, essa... Caralho. Mano. Não, para de piscar. Não. Apaga a luz. Que mano? O que, viado? Que susto! O que, caralho? Vai se fuder, mano. Não, só tá falando do escuro, mano. Aí depois a gente acordou de manhã, a gente arrumou nossas coisas, desmontou a barraca, juntou tudo, colocou dentro da bolsa e a gente foi dar uma olhada na ponte de manhã. E tinha um pessoal passando lá em cima e, cara, mano, sinistro ali, mano, cheio de neblina. E depois a gente foi até a trilha de Cubatão. E aí, pessoal? A gente chegou no último ponto da trilha de La Funicular, que é a laje, que é um dos pontos mais altos. E, mano, a visão lá é muito linda. E depois de lá a gente iria seguir até Cubatão. Aqui foi o nosso último registro antes de todos os celulares ficar com 4% de bateria e a gente seguir até a trilha de Cubatão. Aqui foi a quarta ponte e lá a gente foi quando deu merda e a gente se perdeu no meio da trilha.
Mano, quer dar um resumo ou eu dou o resumo? Mano, a gente completou a trilha, a gente foi voltar. A gente completou a trilha, atravessamos os pontos, dormimos, acordamos e a gente foi fazer a travessia pra Cubatão. E não tinha mais ninguém fazendo essa travessia, a gente foi sozinho. E depois a gente não chegou ninguém. E simplesmente a trilha começou a desaparecer em certo ponto. Tinham bifurcações, a gente não fazia a mínima ideia de qual lado ia. A gente só ia pro lado que parecia mais natural, porque a gente sabia pra onde era a direção de Cubatão. A bateria começou a acabar. O Gabriel esqueceu o powerbank em casa. A gente esqueceu o papel higiênico, esqueceu um monte de coisa. Cometemos vários erros antes, tá ligado? Aí a gente se perdeu, tá ligado? Chegou uma hora em que a gente desistiu de continuar em direção a Cubatão, porque a gente não... A trilha começava a desaparecer, começava a virar mata fechada totalmente. Aí a gente falou, tá, então vamos voltar pra funicular. Aí a gente começou a voltar pra funicular e a gente saiu num túnel que a gente nunca tinha visto, a gente não reconhecia. E aí a gente percebeu que a gente não conseguia ir pra Cubatão e nem voltar pra funicular. Nessa hora a gente decidiu ligar pro bombeiro, pra polícia, ligar pra emergência, só que a gente não tinha sinal e a nossa bateria tava acabando. A maioria dos celulares estavam prestes a desligar e a gente estava aguardando bateria pra ligar pra polícia, pra bombeiro quando a gente tivesse sinal, quando a gente fosse para um lugar mais aberto. A gente desligou os celulares, a gente desistiu, a gente não conseguia entrar em contato com a emergência. E eu dei a ideia da gente continuar descendo o rio, descendo as cascatas de água que tinham. 550 metros de altitude. A gente começou a descer era quase 570 metros de altitude. A gente estava andando pela espinha, pela coluna daquele morro que fica ali. E a gente desceu lá do topo e a gente foi seguindo a água, porque eu sabia que todas as nascentes ali elas vão desaguar no Rio Mogi, e o Rio Mogi ele vai fluindo em direção ao mar e em direção a Cubatão, e eu lembrava de olhar o mapa várias vezes que o trilho do trem ficava antes do rio. Então a gente ia encontrar o trilho antes de encontrar onde aquele afluente ia se tornar o Rio Mogi. Aí a gente começou a descer, a maioria por dentro tava em desespero, tá ligado? A maioria, tipo, em alguns momentos, vários momentos a gente deixava, a gente demonstrava que a gente tava desesperado, que a gente tava com medo de morrer. E descemos rezando, orando, tá ligado? E fazendo o melhor que a gente conseguia. E com a promessa, a possibilidade de que aquela água ia levar a gente até o trilho e até o Rio Mogi. Era a única esperança que a gente tinha de sair dali. Aí a gente só confiou nisso, a gente só decidiu que ou a gente segue essa água ou a gente vai morrer aqui de hipotermia, porque tava todo mundo molhado. E quando anoitecesse hoje a gente não ia sobreviver, a gente ia ficar hipotérmico e a gente ia morrer lá de doença, de picada de mosquito, de fome, de água que tava acabando, a gente tava racionando água já. Aí a gente só foi seguindo o barulho do trem quando ele passava, às vezes buzinava, fazia aquele barulho dele. E, mano, depois de quase 6 horas descendo água e descendo em lugares arriscados, o Gabriel torceu os 2 pés, que foi salvo pela bandagem. Se não fosse a bandagem ele ia ficar sem conseguir andar. Depois a gente surtar um com o outro, tá ligado? Eu achar que o Gabriel e o Rodrigo iam se matar na trilha. Chegou uma hora que simplesmente a gente achou o trilho e a gente andou até Cubatão. Fomos ajudados por uns guardas lá que deram enquadro na gente, apontaram a arma pra nós. Mas depois eles foram solistas pra caralho, se esforçaram lá, um bagulho que eles nem precisavam fazer pra ajudar a gente. E aí estamos pegando um ônibus agora de Cubatão pra São Paulo pra gente chegar em casa e viver pra fazer nossas coisas, tá ligado? Tá todo mundo, percebendo que deveria viver a vida de um modo diferente, porque hoje a gente tava fazendo as pazes com a morte enquanto a gente descia a água.